360 está de volta. A Justiça do Distrito Federal condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por violação dos direitos infantis e danos morais durante a campanha eleitoral de 2022. Os casos foram duas situações. Quando o ex-presidente usou imagens de crianças fazendo arminha com as mãos e também quando ele falou sobre pintar um clima com meninas venezuelanas. Vou deixar a Gabriela Prado, que é quem entende do assunto, tem as informações, contar essa história toda pra gente. Boa tarde novamente, Gabi. Boa tarde mais uma vez, Débora. A decisão é da terceira turma cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Foi por 3-2 a decisão pela condenação. Ainda cabe recurso. Bolsonaro, então, foi condenado por causa do uso de imagens de crianças fazendo gestos como se fosse uma arma na campanha de 2022 e também de uma entrevista que ele deu a um podcast em 2020 e que foi também uma fala explorada na campanha de 2022 pelos adversários, em que ele comenta que conheceu meninas venezuelanas em São Sebastião, uma região aqui do Distrito Federal, e que pintou um clima. Ele usou essa expressão para falar de quando ele se encontrou com as meninas, ainda disse que elas estavam se preparando para fazer programa. De acordo com o tribunal, a fala objetifica as jovens, insinua exploração sexual e reforça estigmas sociais. Vou ler um trecho dessa decisão para vocês. Diz a decisão: tal abordagem é de modo flagrante misógina por vincular a aparência física feminina a uma conotação sexual pejorativa e aporofóbica, ao associar a condição social de imigrantes e a penúria econômica à suposta necessidade de prostituição. Esse é um trecho da decisão que foi feita porque o ex-presidente se referia aí a migrantes venezuelanas que eram adolescentes. Ele foi condenado, como eu disse, ainda cabe recurso, mas a pagar uma multa de R$150 mil, que vai ser revertida ao Fundo da Infância e do Adolescente do Distrito Federal. Ele ainda tem outras proibições de acordo com essa condenação. São elas de usar imagens de crianças e adolescentes sem autorização legal, estimular gestos violentos, como esse gesto de arma com as mãos, e fazer insinuações de cunho sexual envolvendo menores de idade. Em nota, a defesa do ex-presidente diz que recebeu com surpresa a decisão do TJDFT e que pretende recorrer. A gente vai trazer aqui quem mais surfou a onda ou levou caldo em meio a esse mar de notícias, né, Lavareda, de movimentações e articulações em torno do tarifaço. Todos esses números, como eu disse, pesquisa recém-divulgada pelo IPESP, Pulso Brasil. E aí, Lavareda, a gente está em duas telas, aqui tem os primeiros 5 nomes que a gente vai analisar se os entrevistados aprovam ou desaprovam a atuação deles, o que falaram, o que fizeram diante do tarifaço de Donald Trump. Num primeiro momento aqui, Lavareda, nessa nossa primeira tela, depois a gente aprofunda, fica claro, quem mais tirou proveito político foi o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que são os protagonistas desta articulação do Brasil em reação ao governo americano, e os mais prejudicados em termos de aprovação e desaprovação acabaram sendo justamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, e na próxima tela a gente traz o detalhamento também do filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, Lavareda. É verdade, é natural, Yuri. Lembrando que nessa mesma pesquisa se fez uma avaliação, mais uma avaliação de como os brasileiros veem o presidente Trump. E o resultado foi desastroso, 61% de desaprovação para o presidente Trump. Para se ter uma ideia, para o espectador nosso poder ter uma ideia do que é que esses 61% significam, isso é mais de 95 milhões de eleitores brasileiros desaprovando o presidente norte-americano. E a reação do governo brasileiro foi aprovada pela maioria da população, e esses números, quando o IPESP pediu que fosse avaliado o comportamento efetivo de cada um dos atores políticos que até então haviam se manifestado, eu estou dizendo até então, até o momento da pesquisa, porque, por exemplo, o ex-presidente Michel Temer, que depois se pronunciou, não foi incluído porque a pesquisa já tinha ocorrido. Também a deputada federal Tabata, que teve um desempenho importante nas redes a respeito, também não foi incluída por conta disso. Fez um daqueles vídeos à lá Nicolas Ferreira, né, do estilo dela, né, ela já tinha feito também na campanha. E aí vemos que o vice-presidente Geraldo Alckmin está tendo um protagonismo especial, não só por ser vice-presidente, também pela sua posição de ministro da Indústria e Comércio,
e aparece bem com saldos positivos, todos os demais têm saldos negativos, em especial o ex-presidente Jair Bolsonaro e, como nós vamos ver na próxima tela, também o seu filho Eduardo Bolsonaro, que recebe uma desaprovação aí importante nesse episódio. Nesse mesmo patamar aqui do Jair Bolsonaro. Então eu já vou pedir para a gente vir com a próxima tela dessa mesma pergunta, né? Como as pessoas avaliavam o desempenho, a atuação e as declarações dessas lideranças políticas. A gente viu naquela tela, Jair Bolsonaro tinha 60% e aqui Eduardo Bolsonaro praticamente o mesmo patamar de 59%. Com uma aprovação ainda menor do que a do pai, não é? Exato. 27. Pois é, com aprovação menor. Lembrar que o deputado federal Eduardo Bolsonaro provavelmente está aprofundando alguma coisa dessa desaprovação, porque ainda recentemente, hoje, né, ele solta uma nova nota, uma nova declaração criticando ex-ministros do governo do seu pai, como a senadora Tereza Cristina e o astronauta Marcos Pontes, que estão indo naquela comitiva para os Estados Unidos, dizendo de forma sintética que não há o que fazer lá e não há justificativa para essa comitiva do Senado. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, tem o mesmo percentual de aprovação do ex-presidente Bolsonaro, mas a desaprovação é substancialmente menor. De olho em 2026, o presidente Lula se reuniu com caciques do PSB no Palácio da Alvorada. Nessa semana, Pedro Venceslau descobriu tudo o que aconteceu no encontro. Eu quero saber, tintim por tintim. Olha, Débora, foi a primeira conversa, digamos, entre aspas, oficial do presidente Lula sobre 2026. Ele começou pelo PSB, que é o partido mais próximo, mais leal e que está com ele nesse momento fechado para a eleição do ano que vem. Foi um jantar que aconteceu no Palácio da Alvorada na quarta-feira passada, um longo jantar, foram mais de 3 horas de conversa. Aliás, o presidente Lula, segundo as minhas fontes contaram, caprichou no cardápio, fez ali uma mesa, um buffet que tinha carne, camarão, peixe, bastante comida para deixar o pessoal ali conversando bastante tempo. Estavam presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Márcio França, o prefeito de Recife e pré-candidato a governador e presidente do PSB, João Campos, e o irmão dele, Pedro Campos, líder do PSB na Câmara. Além de Lula, também estava presente a ministra Gleisi Hoffmann. Cid Gomes, senador que mudou para o PSB, foi chamado, e Edinho Silva também, mas não puderam comparecer. Então foi uma conversa que já serviu para alinhar esse apoio para 2026 e também desenhar cenários. Então o primeiro comentário que foi feito ali, o João Campos então contou para o presidente Lula que a federação com cidadania está completamente fechada. Eles pretendem eleger 35 deputados federais no ano que vem, vão consolidar nas convenções dos respectivos partidos essa aliança. Começaram a falar também sobre o cenário em São Paulo. O presidente Lula, então, segundo eu apurei, disse que vê Tarcísio Gomes de Freitas como seu adversário em 2026. Deixou claríssimo que vai ser candidato à reeleição, não há dúvida disso. E aí o pessoal do PSB fez um alerta para o presidente Lula. É preciso evitar rachas nos estados, sobretudo no Nordeste. E aí, um dos interlocutores do PSB disse para o presidente Lula que tem um exemplo claro que deve servir de referência: Rio Grande do Norte. Em 2022, o PT tinha a faca e o queijo na mão para eleger os dois, era um senador apenas. E aconteceu uma divisão da esquerda, quem acabou eleito?